Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe Diagro de Comunicação. 2h07. Boa tarde, ouvintes internautas da Rádio Difusora Macapá. É um prazer estar com vocês em mais um programa de Agro em Ação. Eu sou a Aninha Lobo, estarei apresentando com a Andréa Cristina. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Suane. O objetivo do programa é aproximar a Diagro à comunidade de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá e seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, promover a prevenção e o controle e a erradicação de doenças e pragas. Hoje temos como tema o programa Peixe Popular e os cuidados para uma Semana Santa segura e saudável. Acompanhe os trabalhos da Diagro através de nossos canais oficiais, no Instagram, @diagro_oficial, no Facebook Diagro AP. Estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Difusora Macapá. Hoje é o dia que falamos sobre o que há de melhor nas nossas mesas, o peixe fresco. E como estamos no período da Semana Santa, vamos mergulhar no universo do comércio desse alimento, especialmente nas feiras livres, para entender como garantir qualidade desde o transporte até o seu prato. Recebemos hoje aqui no estúdio a Eulene Samara Pereira, engenheira de pesca e coordenadora de extensão de aquicultura da CEPAC. Boa tarde, Eulene. Obrigada pelo convite. E também temos o Wagner Amanajás, especialista em higiene e inspeção de produtos de origem animal, mestre em biodiversidade da Amazônia pela Unifap, auditor fiscal estadual agropecuário da Diagro e responsável pela área de pescado do Serviço de Inspeção da instituição. Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos, boa tarde a caros ouvintes. Vamos falar sobre o programa do Governo do Estado Peixe Popular 2026, além de esclarecer dúvidas sobre o trajeto do peixe até o ponto de venda e os cuidados necessários para garantir o alimento seguro e de qualidade até a mesa do consumidor. Para a gente começar, Eulene, conta para a gente um pouco sobre o programa Peixe Popular, como ele surgiu e qual é o principal objetivo dessa iniciativa. O programa Peixe Popular ele surgiu em 2010, na antiga Pescap. Ele surgiu como uma opção para que os pescadores eles pudessem escoar sua produção diretamente ao consumidor final, pulando um pouco o atravessador, né? E com o passar do tempo, ele foi se expandindo. Nós não trabalhamos hoje só com os pescadores, nós hoje temos empreendedores, pescadores, piscicultores, toda uma rede de uma cadeia que a gente acaba envolvendo no processo de comercialização. O principal objetivo é fornecer um pescado que tenha qualidade e que tenha um preço acessível a toda a população. Eulene, desde o início do programa, qual o impacto que teve econômico no estado? Houve um crescimento na comercialização desse pescado, do início da implantação até os dias atuais? Sim, a cada ano que passa, o programa Peixe Popular, ele aumenta a sua comercialização, a sua produção, né, em termos de venda. A gente consegue, principalmente na Semana Santa, que é onde já há esse costume de consumir o peixe, né, a gente consegue gerar mais emprego, consegue inserir algumas espécies que às vezes aqui o amapaense não tem tanto acesso para consumo, e a gente consegue também fortalecer a renda dos pescadores e dos nossos piscicultores. Para muitos, a Semana Santa ela é o 13º. Então, isso ajuda muito a contribuir para a renda dos nossos parceiros. Pra você ter uma noção, em 2023, a gente chegou a comercializar 70 toneladas de pescado. Em 2024, a gente dobrou para 120. Foi quando nós começamos a dar um olhar melhor para os nossos piscicultores. Porque até então a gente focava muito no peixe resfriado. Até o peixe que vem de fora, o peixe que vem da marinha,
dos rios, e a gente não trabalhava diretamente com o peixe da nossa região, né, que muitos classificam como peixe vivo. Eu não gosto muito de falar peixe vivo, eu gosto de falar do nosso peixe da nossa região, que é o nosso cultivo. Então, em 2024, nós tivemos uma exceção de 24 toneladas na nossa de venda. Em 2025, a gente conseguiu comercializar 164 toneladas, sendo que 62 toneladas foi só de peixe vivo na nossa região. E esse ano, a gente está com a nossa média de 180 toneladas, mas eu tenho certeza que a gente vai passar, porque a gente teve nos municípios, a gente pode perceber que, principalmente nos municípios que trabalham diretamente com o peixe da região, que é Vitória do Jari, Pedra e Serra, eles dobraram a sua produção, os piscicultores, né? Quando não dobrou, aumentou muito a procura dos piscicultores para participar do programa. Um volume bem expressivo, né? Hoje o programa chega em quais municípios e, no total, quantos pontos de venda serão disponibilizados? Esse ano, nós vamos estar em 7 municípios. Macapá, Santana, Tartarugalzinho, Taubal, Serra, Pera, Vitória. E aqui em Macapá nós vamos ter 8 pontos de comercialização. Então, nós vamos ter uma gama bem grande de pontos funcionando simultaneamente, né? Pode a gente falar um pouquinho onde serão esses pontos para os nossos ouvintes e internautas se ligarem Eu vou nos focar mais nos daqui de Macapá, porque é onde a gente tem uma maior quantidade de pontos, né? Nós vamos estar no Buritizal, ali na Praça na Praça da Caixa d'Água. No bairro Julião Ramos, que é lá na Praça da Chico Noé, na General Rondon. No Mar Abaixo, a gente vai estar na Ranolfo Gato, bem de frente à Farmácia Popular. Na Rodovia do Centenário, na Norte Sul, bem do lado da Polícia Federal. No bairro do Zerão, em frente à Cidade do Samba. No Vale Verde, na Rua Joaquim Procópio de Oliveira. No bairro do Coração, a gente vai estar na Praça do Distrito do Coração. E no Novo Horizonte, na Avenida Ana Maria Gomes da Costa, com a Rua Francisco Xavier das Chagas. Quais são os dias que vocês vão estar nesses pontos? A gente vai começar aqui em Macapá, vai começar amanhã, dia 1º, e vai até o dia 3, que é na sexta-feira, até meio-dia. Nos dias 1 e 2, a gente vai funcionar de 7 da manhã até as 19 horas, sendo que os 2 maiores pontos nossos de venda, que é o Norte Sul e o Buritizal, possivelmente vai até 20, 21 horas, porque muita gente acaba indo nas nossas feiras quando está saindo do trabalho. E aí a gente vê que tem um fluxo bem grande a partir das 18 horas. E qual o valor do quilo do peixe? O nosso pescado, esse ano, está variando de 11 a 28 reais. Nós temos cerca de 21 espécies. Né? Nem todos os pontos vai estar todas as espécies. Tanto que nós estamos começando a divulgar hoje nas nossas redes sociais os pontos, cada ponto, qual espécie você vai encontrar. E já deixo a dica que quem for visitar os nossos pontos, vá na quarta, vá na quinta, não deixe para ir no final. Porque nós recebemos muita reclamação de gente que, mas lá na tabela tinha essas espécies, não tem mais. Infelizmente, a gente trabalha com um produto que ele tem que ser capturado, né? Principalmente o pescado que ele vem dos nossos rios e dos nossos mares. Então, a dourada, ela tem assim uma procura muito grande. E ela acaba muito rápido, porque não tem para todo mundo, né? E o preço ele está bem abaixo do que é comercializado nas outras feiras. Então, a gente pede para que a população vá amanhã, vá na quinta de manhã, para que não fique sem o seu pescado de preferência. Mas a gente tem uma gama de espécies. Esse ano a gente vai estar lançando no programa Peixe Popular, que é o nosso Peixe Baby. Ele já existe em outros estados, já é comercializado por alguns piscicultores aqui do nosso estado, mas esse ano a gente trouxe, porque a gente viu que a gente tem uma procura pelo nosso peixe da região, ele pequeno. Porque eles dizem que a carne é mais macia, cabe na frigideira. Então, eles começaram a pedir esse peixe menor. E a gente antes não tinha essa ideia de quanto que ele é apreciado.
Então a gente tem esse peixe, que é o nosso peixe baby, a gente botou esse nome, e ele vai estar em R$11 o quilo. É um peixe que vai variar de 700 gramas a 1,2 kg. O peixe da região, que é a partir de 1,200, ele vai estar custando R$15 o quilo. Eulaine, para o piscicultor ou pescador que quer participar desse programa e ter o seu peixe, né, disposto nesses pontos de venda, tem algum critério? Como é que ele faz para participar do programa? O piscicultor ele precisa nos procurar na Secretaria de Pesca, procurar a Coordenadoria de Aquicultura. A gente vai fazer um cadastro, vamos fazer uma visita em loco, né? O piscicultor nos procura principalmente próximo da Semana Santa, né? Que é quando ele já tem um peixe que já está no tamanho ideal. A gente vai lá na piscicultura dele com nossos técnicos, fazemos uma análise da qualidade do produto, biometria. Aí então a gente senta para negociar, se caso for atrativo para ele. Esse ano a gente tem um pescado bem abaixo do que está hoje comercializado. Hoje na feira a pirapitinga está R$20, né? É o que a gente encontra, 20 e 22. E a gente está vendendo um peixe de 15 e 11 reais. Como é que a gente consegue baratear esse produto? Porque nós entregamos alguns insumos para esses piscicultores, principalmente a ração, que é o que mais valoriza, que faz com que ele reverta essa entrega da ração no preço do produto. E quando a gente fala em transporte de peixe vivo, muita gente pensa que é só colocar na caixa d'água e seguir viagem. Mas não é bem assim. Qual é o segredo para esse peixe chegar à feira com vitalidade e sem estresse? Hoje a Secretaria, nós trabalhamos da seguinte forma. Nós procuramos que os nossos piscicultores, eles comercializem seu produto próximo de ponto de venda de onde eles moram, né? E aí, para que eles cheguem vivo nos nossos pontos. A gente trabalha com sal, porque ele minimiza o estresse, a questão da osmose. Então, a gente consegue fazer com que, quando a distância não é muito grande, ele chegue vivo. Quando a distância é muito grande, como a gente tem, por exemplo, o piscicultor da farinha seca. É uma distância, né, considerável. A gente indica que esses piscicultores façam o choque térmico na propriedade, que é a utilização do gelo. Então, ele já faz um abate na propriedade. O pescado consegue chegar com um frescor, né? Uma carne que tem um frescor diferenciado, que ele submeter esse peixe a um longo trajeto sofrendo estresse. E nós vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos com mais informações para você. Diagro News, conectando você ao agro. E no Diagro News de hoje, um recado importante para quem trabalha com a criação de peixes. É obrigatório realizar o cadastro dos tanques junto à Diagro. Para realizar esse cadastro, o produtor precisa apresentar alguns documentos básicos: RG e CPF, comprovante de endereço e um documento que comprove a posse, domínio ou arrendamento do imóvel rural. Fique atento e mantenha sua regularização em dia. Isso garante mais segurança para a produção e para o consumidor. Voltamos agora com nossos convidados. Continuando com a Eulaine. Eulaine, a CEPAC, para desenvolver esse programa, ele conta com outros parceiros. Como funcionam essas parcerias? Sim, para a gente poder chegar para amanhã, estarmos nos nossos pontos, há uma série de secretarias envolvidas, né? Então, desde as prefeituras municipais, que elas são essenciais na nossa realização, porque quem escolhe os piscicultores ou os empreendedores dos municípios, tirando Macapá, as prefeituras. A gente não se envolve nessa escolha, porque não tem ninguém melhor do que eles para conhecer o seu público. E CETEMAC, Polícia Civil, RURAP, STR, PROCON, a Diagro também, que é uma parceira nossa imprescindível, BPTran, município Senhor, SEAD também. Então, cada um deles representa uma parcela para que tudo aconteça. Porque a gente, por exemplo, CETEMAC, a gente tem que fechar ruas. Esse ano a gente viu a necessidade de fechar a rua da Buritizalda, lá da caixa d'água. Não tinha como manter como no passado, ficou muito perigoso. Dá muita gente, um volume de pessoas passando ali muito alto. Teve que fechar a rua. Assim como também na Norte Sul, que nós fechamos só uma via, não toda, né? Então, a gente conta com vários parceiros
segurança, Polícia Civil também, que acaba mudando um pouco a rotina deles para que os policiais possam estar passando, porque são locais que ocorre um rodízio muito grande de dinheiro, né? Então isso também nos preocupa. Então nós precisamos de muitas secretarias para que isso possa acontecer. Eulene, explica um pouquinho para a gente, os produtores que participam dessa ação têm isenção de taxa de GTA? E quando falamos de peixe de extrativismo, qual a orientação em relação à nota fiscal? Em relação aos nossos piscicultores, nós realizamos uma conversa prévia com a Diagro, em que ocorre essa parceria sim. Nossos parceiros, eles são isentos da guia, né, durante a ação do peixe popular. E em relação à nota fiscal do peixe dos rios e dos mares, a gente sempre solicita que os nossos empreendedores nos mandem uma foto, até para ele provar realmente quanto é que ele está comercializando, porque às vezes ele fala, eu só tenho isso ou eu só tenho aquilo, e na nota fiscal a gente consegue ter esse controle. Mas assim, quem vai lá, quem realiza essa emissão de nota é sempre os empreendedores, porque são nos seus municípios para poder fazer o deslocamento do produto, né? Ok. Agora a gente vai mudar um pouquinho para a parte de inspeção. A gente vai conversar agora com o Dr. Wagner. Wagner, qual é o papel da inspeção no pescado, né, na garantia do alimento seguro para a população? Mais uma vez, boa tarde a todos. Antes de começar, eu gostaria de parabenizar a ação da Secretaria de Pesca e no fomento à piscicultura. Nós precisamos lembrar que o nosso estoque ele não é infinito. Então, cada vez mais precisa de incentivos na área da criação de peixe, até mesmo para preservar as nossas espécies. Eu convido também aos produtores, aos pescadores, aos comerciantes também, que busquem se adequar às normas ambientais. Nós temos espécies que estão em período de defesa, nós temos as RGPs das embarcações, que são os registros gerais de pesca. Tudo isso é para garantir que as nossas futuras gerações tenham acesso a esse produto tão saboroso, tão gostoso, né, que não faz parte só da nossa comida, da nossa culinária, faz parte também da nossa cultura, que quem não gosta de um pirão de açaí com taumatá, como diz nossa música, né? Então é um prato muito apreciado. E a Diagro, ela entra nesse processo buscando garantir a segurança alimentar, buscando levar cada vez mais à mesa do nosso consumidor um produto de origem correta, um produto que ele tem normas higiênicas e sanitárias desde a captura, quando chega na empresa, na recepção, como esse produto vai ser tratado, como ele vai ser lavado, como ele vai ser acondicionado, como ele vai ser processado até chegar à mesa do consumidor. Então a Diagro busca cada vez mais, em parceria com os empresários, garantir que esse produto seja realmente seguro para a mesa do nosso consumidor final. E hoje, quantas empresas estão registradas no Serviço de Inspeção Estadual da Diagro? Muito bem. Hoje nós temos 10 empresas com CIA, que é Serviço de Inspeção Estadual. Dessas 10 empresas, 4 já têm o selo SISB. O selo SISB, para quem não sabe, é o Serviço Brasileiro de Inspeção. É um selo de equivalência que, quando o nosso empresário consegue se adequar às normas, que são normas federais, ele consegue pôr o produto dele para fora do estado. Então isso é algo muito interessante e, além de tudo, busca o desenvolvimento da nossa economia tão forte que a nossa economia pesqueira. Nós temos outras empresas que estão também em processo de adesão ao nosso selo, CIE. Alguns pedidos estão sendo feitos e, claro, a gente deixa bem claro que o papel da Diagro é estar junto com o produtor, é estar junto com o empresário. Nós queremos, é interessante que nós consigamos tirar cada vez mais esse produtor da informalidade, fazer com que ele tenha uma empresa registrada, uma empresa segura e que ele consiga colocar esse produto dele nas prateleiras dos supermercados, né? Então, um dos nossos objetivos é esse. Na hora da compra, como identificar, qual a dica que você dá para esse consumidor, né? Como identificar se o peixe continua fresco e próprio para consumo? Ou seja, o que ele deve ser avaliado na hora?
Tá, uma boa pergunta. Tem alguns cuidados que a dona de casa pode estar observando na hora de comprar esse produto. Primeiro, gente, é muito importante que esse produto esteja sendo apresentado de forma correta. Nós vivemos numa região muito quente e muito úmida. Então, o pescado é um dos produtos que estraga mais facilmente, né? É aquele famoso peixe moído, que não só se desfaz no prato antes do tempo, né? Mas que também traz graves riscos de toxinfecções alimentares, que são as doenças transmitidas por alimento. Só para ter ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças transmitidas por alimento são a terceira causa de óbito a nível mundial. Então é muito alto essas incidências dessas doenças, né? Então procurar comprar um pescado que esteja apresentado de uma forma correta, esteja exposto em gelo, né? Procurar ver a condição que esse pescado está sendo apresentado, se o comerciante também, a pessoa que vende o peixe, ele também tem a responsabilidade dele de apresentar-se da melhor forma possível, com roupas limpas, com as facas limpas, abolir aqueles famosos cepos que usam para cortar o peixe, que tudo aquilo é fonte de contaminação, né? E, claro, se ele conseguir apresentar esse produto da forma mais higiênica possível, vai ser muito mais garantido que ele chegue de forma saudável à mesa do nosso consumidor. Tem algumas provas que faz, mas não é todo mundo que sabe fazer. Ele quer ver a cor da guerra, ver o formato do olho, se ele tem que estar saliente para fora, tem que estar bem nítido, não pode estar opaco. A guerra tem que estar bem vermelhinha, com odor característico de águas marinhas. Tem um teste da impressão digital, quando a gente põe o nosso dedinho e dá uma pequena amassada na massa muscular. Quando tira o dedo, aquela massa deve voltar instantaneamente para a posição original. Se ficar uma deformação na massa muscular, já é indicativo de contaminação, de deteriorização do pescado. Ele já está passando do ponto. Mas sempre buscar um produto que realmente seja apresentado de forma mais segura possível. E fora das feiras, como nos supermercados, por exemplo, como o consumidor pode identificar se o pescado passou por inspeção? Ótimo. O pescado que é apresentado nos supermercados, nos pontos de vendas legalizados, ele vem com selo, tá, gente? Um selo de inspeção. Hoje nós temos no produto pescados com selo CIE, vocês vão ver uma marca, que é a marca da Diagro, CIE, que é Serviço de Inspeção Estadual. Nós temos pescados com o selo CIF, vai aparecer Serviço de Inspeção Federal, que são os pescados produzidos em outras regiões do Brasil, que são vendidos aqui nas nossas prateleiras. E também nós temos já pescados com selo SISB, que é o Serviço Brasileiro de Inspeção. Então a garantia que esse produto está seguro nas prateleiras do supermercado é a presença do selo, é a presença da marca. A Diagro tem um setor específico também que cuida da apresentação do produto, que cuida da rotulagem, que garante que todas aquelas informações sejam seguras para o consumidor final. E no caso da inspeção de peixes, né? Vocês vão lá regularmente? Qual é o período que vocês vão analisar, né? Se o peixe continua no mesmo seguro, né, para a população consumir, nessas empresas que recebem o selo da inspeção? Nós realizamos inspeções periódicas nas empresas. Essa inspeção é em função do cálculo de risco. Toda vez que a equipe da Diagro vai no estabelecimento, se o estabelecimento estiver todo certinho, o cálculo de risco é baixo e a frequência de visitação na empresa é um pouquinho maior, chega a ser 6 meses. Então lá nós verificamos tudo do pescado desde a sua entrada, nós pedimos a nota fiscal, nós pedimos as RGP, que é o Registro Geral de Pesca, que é um documento criado pela Secretaria de Pesca e fiscalizado pelo IBAMA, pelo Ministério da Agricultura e pela Diagro, né? Nós vemos como esse peixe é acondicionado, como ele é tratado. A empresa, ela se adequa num sistema hoje que nós chamamos de sistema PAC, que é o Programa de Autocontrole. A empresa ela é capaz de se autogerir, ela é capaz de preparar um cronograma de elaboração correta daquele produto. Esse programa ele contempla tudo, desde a recepção, o tempo que o pescado pode ficar na câmara de espera, o tempo que ele leva para ser filetado, o tempo que ele leva no túnel de congelamento, que ele deve alcançar a temperatura de menos 18 a menos 25 graus Celsius,
o tempo que ele leva para ser depois estocado na câmara de estoque. E claro, isso faz toda a rastreabilidade do produto, desde do barqueiro que forneceu o produto até o supermercado e o restaurante que adquiriu aquele produto. Isso faz parte da nossa rastreabilidade, né? Que caso tenha algum sinistro, cause algum mal à saúde de alguma pessoa, porventura, tem como a gente estar removendo esse produto das prateleiras de forma segura. Wagner, houve uma época, né, que passava nas redes sociais até uma foto de um raio-x de uma pessoa cheia de parasitas no corpo. Sim. E aí associava isso ao consumo de sushi, né, que é o peixe cru. Sim. O serviço de inspeção, como é que ele trabalha para que isso não ocorra? Qual é o principal ponto os cuidados que tem na manipulação desse produto para que esses eventos assim com parasitoses ocorram em humanos? Certo. Quando o pescado chega na empresa, ele sofre já uma primeira etapa de fiscalização pela própria empresa, onde a empresa vai estar separando aquele pescado que está com a carne mais fraca, que está dilacerado, que tem muitos parasitas externos, e vai estar adquirindo aquele pescado com segurança. Hoje, o método que nós utilizamos na indústria de alimentos, que nós trabalhamos com pescado in natura do tipo congelado. O método que nós utilizamos nas empresas é um método aprovado pela nossa legislação federal do Ministério da Agricultura, onde nós procuramos manter a temperatura do pescado a uma temperatura de congelamento, que é uma temperatura de menos 18 a menos 25 graus Celsius. Essa temperatura, ela inativa diversas doenças, inclusive essas verminoses que a nossa companheira André acabou de falar, que podem ser transmitidas através do pescado. É uma temperatura que vai estar destruindo patógenos, vai estar destruindo vermes que podem ser transmitidos. Eu falo verme no contexto geral porque são muitos, não tem como classificar de forma precisa. E também ela vai ser uma temperatura que ela vai estar inibindo o crescimento das bactérias, né? As bactérias deteriorantes, as bactérias que causam ou deteriorização do produto ou que podem causar doenças, né? Outra dica muito importante, que também faz parte da nossa cultura aqui, é comer peixe salgado. Então, é mais uma informação que o nosso consumidor evite consumir o peixe avermelhado. É uma bactéria que causa a deteriorização do produto, que nós chamamos de vermelhão. Toda vez que tiver um vermelhão no peixe salgado, aquele peixe já não está mais próprio para o consumo. Nas embalagens desses produtos que já passam por um processamento, o que o consumidor ele tem que observar, além do selo, obviamente? Ele vai observar o selo, tá? Ele vai observar a validade do produto. Ele precisa também ficar muito atento, porque às vezes a empresa faz um trabalho sobre-humano para conseguir um produto de qualidade, porque sai caro, tem que pagar energia elétrica, colaborador, produtos de limpeza. E às vezes algumas pessoas chegam a quebrar esse elo, né? Tem alguns estabelecimentos que às vezes chegam a desligar para a cadeia de frio para economizar energia e acaba comprometendo o produto. Então é sempre bom estar atento a todas essas questões, tá atento à validade, tá atento ao condicionamento do pescado. É muito comum quando fica ligando, desligando a cadeia do frio e comece a formar um excesso de líquido dentro da embalagem. Então tudo isso é indicativo de que aquilo já está sofrendo algum tipo de alteração e o consumidor precisa ficar muito atento a isso. Mais alguma dúvida? Estamos aqui para conversar. Quanto tempo de validade tem um peixe com selo que é congelado? Congelado, tudo direitinho. Ele costuma ter um tempo de validade de 1 ano. Tá? Claro, gente, eu sempre chamo muita atenção para a conservação, não só onde o produto está sendo exposto nas lojas, nas prateleiras do supermercado, mas até mesmo dentro das nossas casas. Se eu compro uma quantidade um pouco maior de peixe, é muito importante que eu fracione aquelas porções. O pescado é um produto, como todo produto de origem animal, mas ele se torna mais delicado ainda por ele ser uma proteína de baixo peso molecular que estraga muito rápido. Ele não pode ficar sendo
congelado e descongelado constantemente. Então procure congelar a porção que você vai consumir naquele dia. Evite fazer grandes porções, descongelar, sobrou muito, eu vou congelar de novo. Isso daí você vai estar contribuindo para que o seu produto, que foi elaborado com tanto cuidado e carinho, né, sobre os nossos olhos atentos, que eles comecem a sofrer condições mesmo que vão alterar tanto a sua estrutura química quanto a sua estrutura biológica, né? Um apelo também que a gente faz não só para a dona de casa, mas para o próprio comerciante do pescado nas feiras, que ele busque cada vez mais se profissionalizar, né? Eu tive a oportunidade de ir numa feira no Rio Grande, em Santa Catarina, e infelizmente a gente ainda se depara com uma realidade muito distinta. Lá o pescado ele é apresentado de forma correta, com gelo, com expositores. O nosso feirante ele está todo limpo, está todo paramentado, as facas estão limpas, tem a pia com sanitizante correto para higienizar a mão, né? Não se usa mais aquelas estruturas de madeira que chama de cepo, as facas são de inox, ou seja, eu acredito que o comerciante que saia na frente, que busque esse processo de reciclagem, ele vai estar na frente daqueles que não querem se adequar às normas, né? E vai ser bom não só para ele, vai ser bom para o consumidor final. Ele vai estar garantindo que um produto chegue ainda de forma mais segura à mesa da nossa família amapaense, né? Que é fascinada por um pescadozinho frito. E essas empresas que são registradas do selo CIE, né? Elas são mais localizadas em quais municípios aqui do estado? Certo, nós temos empresas aqui mesmo no Macapá, com selo CIE. Nós temos em Santana, empresas com selo CIE, tem 2 CIEs e uma que vai estar em processo de reabertura, sendo que essa CIE em Santana ela já está pleiteando o CISB. Essa é uma empresa muito boa, diga-se de passagem, que nós temos o prazer de estar acompanhando esse processo. Ela está se adequando para conseguir o selo CISB junto com a Diagro, né? Nós temos empresas no Oiapoque e no Amapá. 2 no Oiapoque e uma no Amapá. Só para complementar, explica um pouquinho do selo CISB. Porque Tá. a gente falou em CIE, né, que é o selo de inspeção estadual, Certo. que a comercialização é dentro do estado, e o CISB. O CISB é um selo de equivalência. É um selo federal, onde um estabelecimento, eu vou usar essas siglas, tá? Quando a inspeção for dentro do município mesmo, ela é chamada de SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, onde aquele produto tem o direito de comercializar só dentro do município, ele não pode nem ir para os municípios vizinhos. Tem o CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual, que é onde a Diagro trabalha, e o CIE dá direito que aquele produto comercialize em todo o estado, e nós temos o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. É um selo de equivalência. O que isso significa? Quando a empresa consegue se adequar às normas federais, ele pode estar pleiteando esse selo, né? Ou seja, um estabelecimento com SIM, que é municipal, um estabelecimento com CIE, que é estadual, e até mesmo um estabelecimento com CIF, que já é federal, todos eles podem migrar para o selo CISB, desde que eles se adequem às normas, né? Às exigências. A diferença maior para o selo CIF é que o selo CIF dá direito para que esse produto saia do Brasil. O selo CISB dá direito que ele seja comercializado a nível de Brasil. E aqui, com relação às espécies de peixe que essas empresas comercializam, são mais peixes salgados, peixes regionais? Sim, nós temos uma influência muito grande de peixe de região de salgado, né? Os nossos peixes de lago, que nós chamamos, eles acabam não indo para essas empresas. São aqueles peixes que vão parar mais nas feiras municipais, nas feiras estaduais. E nós temos espécies muito apreciadas a nível de Brasil. Nós temos pescada amarela, pescada corvina, nós temos uma grande quantidade de bagres, caraçu. E mais importante que isso é que o nosso peixe ele tem uma qualidade muito alta. Por quê? Porque as nossas embarcações ainda são pequenas, ainda são artesanais, então o nosso produto ele fica pouco tempo em alto mar. Rapidamente o nosso pescador consegue encher o seu porão do seu navio, vai até a indústria e aquele peixe ele é processado o mais rápido possível, com menos tempo de gelo.
Existem lugares do Brasil que o peixe fica por um tempo muito prolongado no gelo, porque as embarcações são enormes, são barcos fábricas. E quanto mais tempo ele fica sendo mantido apenas no gelo, menor vai ser a qualidade do produto final. Então, isso é outro atrativo muito grande do nosso pescado. Hoje em dia, nosso pescado é muito valorizado lá para fora devido à qualidade da sua massa muscular, da sua integridade microbiológica e físico-química, devido ao pouco tempo de conservação no gelo. Ele é basicamente pescado e já processado na indústria. Aqui na região, né, a gente tem muito receio ainda das pessoas que elas... Acho que mais é questão de costume, de consumir o peixe fresco, de preferir comprar nas feiras, porque eles dizem que o peixe que vai para o gelo, que foi congelado, não tem uma qualidade nem saboroso. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, passasse para os ouvintes da segurança do peixe. E claro, né, o nosso peixe nas feiras também tem o seu valor, né? Mas assim, só reforçar um pouquinho as dicas aí de como adquirir um pescado seguro. Pois bem, eu consumo sem problema nenhum, minha família toda também, meus amigos, que eu faço a propaganda, o pescado produzido nas indústrias. É um pescado muito seguro, nós seguimos regras nacionais de produção, o pescado é lavado com água clorada, ele é processado com água clorada, ele é um pescado que sofre uma seleção rigorosa na porta da indústria para que garanta que esse produto chegue de forma segura na mesa do consumidor. Nós fazemos testes nesse produto, tá? A Diagro faz a análise do produto, nós colhemos material para saber se o produto tem contaminação microbiológica, de bactérias nocivas. Nós fazemos testes físico-químicos para saber se o produto está todo íntegro. Nós fazemos testes de DNA para evitar fraudes econômicas por troca de espécie. Aquele espertinho que às vezes pega uma espécie de menor valor e quer vender por uma de maior valor. Então, gente, a prova microbiológica, físico-química e de DNA é uma garantia 100% eficiente de segurança, porque se o pescado for produzido de forma segura, com certeza vai ser praticamente zero a chance de ter alguma contaminação, alguma alteração durante a cadeia produtiva. E as provas estão para isso, né? Essas provas são realizadas com frequências regulares na Diagro, ficam nos nossos arquivos. E claro, né, o porquê que o pescado industrializado ele se torna tão seguro? Porque ele é processado de forma segura, ele é exposto de forma segura, ele é acondicionado de forma segura. E isso é um apelo que eu faço para os nossos pescadores de feiras, né? Que eles procurem cada vez mais se adequar às normas, que eles procurem o Serviço de Vigilância Sanitária do Estado, o Serviço de Vigilância Sanitária do município, para que ele consiga se adequar cada vez mais às normas, porque também não adianta eu ter um pescado de qualidade se eu não estou armazenando, se eu não estou elaborando, se eu não estou processando de forma segura. Eu estou, infelizmente, nesse momento, acabando com a qualidade daquela matéria-prima. Aí a qualidade já começa desde o transporte, desde né? o transporte. Até chegar nos pontos de venda, tem todo um cuidado. E aí voltar um pouquinho que ele quer dar algumas dicas. Ele começou a falar aqui, né, sobre qualidade de produto, e aí Primeiro eu voltei no tempo, porque quando eu me formei, sou engenheira de pesca, eu fui trabalhar na indústria, e ele falando aqui, meus olhos até brilharam de saudade. Mas aí eu acabei seguindo outros caminhos. Em relação à nossa comercialização, a gente prioriza o nosso peixe inteiro ou congelado. Nós trabalhamos com 3 indústrias de pescado aqui do estado, né? São parceiros nossos. E aí nós não trabalhamos na nossa feira com o tratamento. O que ocorre é que com as feiras acaba que aparecendo tratadores que nós não temos esse controle sobre eles, né? E nós não nos responsabilizamos por essa qualidade desse produto, uma vez que ele vai ser beneficiado por esses tratamentos, né? Que eles colocam essas tábuas de madeira, colocam a faca não é higienizada. Então, nós já tivemos problemas com algumas pessoas que quiseram associar esse tratamento ao programa Peixe Popular. Então, é muito importante eu frisar isso, que o programa Peixe Popular é um programa de comercialização.
A parte de tratar o peixe, como a gente costuma chamar aqui, né, o tratamento do peixe, não é nossa responsabilidade. Se ele vai lá no seu Manuel, que está com a sua mesa exposta fora da nossa área de atuação, isso não é nossa responsabilidade. Ele está se responsabilizando de dar o peixe dele que ele acabou de comprar, fresco ou congelado, para ser tratado por uma pessoa que não tem nenhum tipo de qualidade, né? Isso é muito importante que ela falou. O pescado, quando ele está inteiro, ele está mantendo a sua barreira natural contra a entrada de contaminantes, tanto os físicos quanto o microbiológico, que é que causa as doenças que nós acabamos de falar, né? Então, é um trabalho importante esse cuidado que está tendo na venda desse produto, porque vai ser um produto inteiro, tá, gente? Produto filetado, indústria. Produto processado, indústria. Como foi bem dito pela nossa companheira, a dona de casa está assumindo um risco quando pede para uma pessoa processar esse produto de qualquer jeito, né? E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Eulene, confirme, por favor, os pontos que as pessoas podem encontrar o peixe popular. Tá, eu vou falar agora então Macapá e Santana, né? Porque a gente acaba aqui virando um só ponto de venda. Então, em Macapá vão ser 8 pontos e Santana vão ser 3 pontos. De Macapá vai ser a Praça da Caixa d'Água, no bairro Julião Ramos, Praça Chico Noé, no Mar Abaixo, na Ranolfo Gato, em frente à Farmácia Popular, na Norte Sul, bem ao lado da Polícia Federal. No Zerão vai ser em frente à Cidade do Samba. No Vale Verde vai ser na Praça do Vale Verde. No Coração vai ser na Praça do Distrito do Coração. E no Novo Horizonte é na Avenida Ana Maria Gomes da Costa com a Rua Francisco Xavier das Chagas. E já em Santana a gente vai ter um ponto lá no bairro Vila Amazonas, na Praça do Fórum. No bairro Central, bem em frente à antiga Samprev, que é um ponto que a gente já realiza lá há muito tempo, então já é característica do peixe popular. E no bairro do Paraíso, na Praça do Paraíso. Esse ano é a primeira vez que a gente vai fazer nessa praça, um ponto de comercialização lá. Como eu volto a frisar, nem todas as espécies que a gente está divulgando nas nossas redes sociais estarão em todos os pontos. Por que isso? Porque depende muito do empreendedor que está ali, né? Tem empreendedor que foca, por exemplo, eu tenho Norte e Sul, eu tenho 4 empreendedores lá. Então eu consigo ter uma gama de espécies, porque um está do salgado, o outro vem dos lagos, o outro é o vivo e o outro é uma mistura deles dois. Então lá na Norte e Sul a gente vai ter mais de 20 espécies. No Buritizal também, por ter mais empreendedores eu tenho mais. Mas existem alguns pontos, como a Chico Noé, é só um empreendedor. Então ele tem uma quantidade limitada de espécies, mas em todos os pontos nós temos no mínimo 10 espécies para serem comercializadas. Okay. E nas redes sociais, tem algum arroba que eles possam acompanhar esses pontos e até dos outros municípios? Nós já estamos nas nossas redes sociais, que é da CEPAC, né? Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura. Nós temos já nas nossas redes sociais rolando os nossos pontos de venda sendo divulgados. E vamos manter isso até o final da ação. Só para confirmar aqui, o Instagram da CEPAC é cepac.ap, tá, gente? Isso. Muito obrigada pela participação. Quiserem dar seus agradecimentos, seus abraços? Eu quero agradecer a participação, o convite, muito importante a gente poder divulgar cada vez mais o nosso programa, né? Obrigado pela parceria também da Diagro, que nos ajuda muito. Quero fazer uma solicitação aos nossos piscicultores, que quem ainda não se cadastrou na Diagro, faça isso. Esse ano eu identifiquei que tem muita gente ainda que quer, por exemplo, comercializar peixe, mas não tinha o cadastro na Diagro. E tem todo um regramento que deve ser feito, né? Então, quem é piscicultor, procure se regularizar, porque isso só traz vantagem para o seu empreendimento. Agradecer meu secretário, né? Posso esquecer, Paulo Nogueira, por todo o incentivo. Não tem como não identificar que o programa Peixe Popular, na gestão dele, deu um salto muito grande. Eu não sei se vocês conhecem o programa, se vocês já foram em alguma feira nossa. Se vocês foram
de 2023. Já viram que teve uma mudança em 2024. E se vocês forem hoje nos nossos pontos, nós estamos dizendo que é a nossa melhor estrutura de todos os anos. Então, a gente tem tentado melhorar para dar um conforto para os nossos piscicultores, para os nossos empreendedores e também para a nossa população. Então, desde já também agradeço e deixo o convite. Muito obrigado a todos, né? A gente lembrando que o cadastro na Diagro também não deixa de ser uma apólice de seguro. Ele faz parte do controle epidemiológico, caso nós tenhamos algum surto de uma doença, algo mais sério que precise ser monitorado. Nós precisamos saber realmente a situação dos nossos piscicultores para que as ações sejam efetivadas de forma correta e consiga conter um possível surto de qualquer coisa ruim que venha aparecer, né? Então, a importância do cadastro junto à Diagro. Mandar aqui um abraço aos nossos internautas que estão ligadinhos com a gente, Dom Emílio, Lindalva Mendes e a Manu Paz, nossa querida Manu Paz, que é do lado de Poa, né? Mandar também um abraço ao seu Raimundo e Dona Lucinilda, que são meus pais, que estão sempre acompanhando aqui. André, quer mandar um abraço para alguém? Eu quero mandar um abraço, né, para minha família, que sempre quando eu estou participando, eles estão ali, aos colegas, né, ao diretor, o nosso diretor da inspeção, o Donei, o diretor da Diagro. Agradecer a participação de vocês, a disponibilidade de agenda de estar aqui com a gente, repassando esse conhecimento, né? Parabenizar a Secretaria por essa iniciativa, né, do peixe popular, porque antes do programa a gente tinha uns preços bem abusivos, né? Que aí os empreendedores, né, aproveitavam a época de procura para aumentar os preços e através desse programa a gente consegue um preço mais acessível para toda a população. A gente consegue nivelar o preço. Né? Isso. E agradecer aos ouvintes, em geral, que estão nos ouvindo. Daí que continuem com a gente no próximo programa. É isso mesmo. Desejamos uma ótima Semana Santa. Aproveitem o peixe popular, que vai estar em 8 pontos em Macapá e 3 pontos em Santana. A partir de amanhã. A partir de amanhã. Já vou garantir o meu, para deixar para a última hora. É isso mesmo. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.